E o assunto está repercutindo bastante nas mídias sociais. Quem são os Thunderbolts? É isso aí, meus amigos, e no programa de hoje vamos discorrer aqui, vamos dissecar, vamos falar daquele jeitinho especial que você já conhece, essa equipe que vai receber uma primeira adaptação cinematográfica pelo MCU, meus amigos. Então, meu querido Deco Souza, a gente já viu o trailer, já deu uma olhada, já verificamos, já fizemos aqui o nosso videozinho, é claro que a gente não ia ficar de fora, já demos as nossas primeiras impressões, já vimos lá os personagens, alguns voltando. Pegamos os easter eggs, todos os easter eggs, a nossa equipe de pesquisas de inteligência do Instituto Empire State. Personagens novos sendo apresentados e uma subtrama ali que eu acho que vai dar um bom caldo, mas... Não basicamente disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. A gente vai também vamos falar sobre isso. Mas a gente vai entrar aqui no fundo, na parte que a gente gosta. No cerne. Aqui é deep. Aqui é deep nerd. Aqui é raiz. Então, quadrinheiros, Thunderbolts, como você pôde acompanhar no trailer que a Marvel lançou recentemente, é uma equipe, tá? Tal qual Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men. Só que ela tem um pequeno detalhe. São formados por personagens perdidos. São personagens que ainda não se encontraram no MCU. Por exemplo, a Helena, a nova Viúva Negra, ainda está tentando superar o luto, né, pelo que a gente vê no trailer, superar o luto pela perda da irmã e encontrar o seu lugar no mundo. A gente vai ter o Buck, né, provavelmente trabalhando para o governo, nossa teoria aqui, não se sabe se ele vai estar ativado no modo Soldado Invernal, o que às vezes aparenta que sim, mas também da mesma forma, tentando se readaptar nessa nova ordem mundial, viu? Olha aí, o título do Capitão América. Do Capitão América. E tem mais relação aí, a gente vai chegar lá. Totalmente relacionada. Tem um agente americano, nosso amigo John Walker, que você vê no trailer, tá um cara quebrado, corrompido, triste, vendo que a sua carreira heróica foi por água abaixo. A gente tem também a Fantasma, que a gente viu ela pela última vez lá, sendo reabilitada a sua saúde no filme do Homem-Formiga. Primeira e última vez, né? Nem imaginava que esse personagem retornaria, foi uma grata surpresa. Temos o Taskmaster aqui, a treinadora, né? Foi adaptado assim pelo cinema. Um personagem interessantíssimo, galera. Uma das minhas maiores curiosidades é como ele vai ser abordado agora. A Marvel tem uma chance de dar o devido respeito, o devido tratamento a esse personagem, que é muito legal nos quadrinhos. Procurem. Tem também o Guardião Vermelho, Capitão América comunista, que tá pedindo seu refúgio lá no trailer, maratonando suas séries. Tá com aquela cara de alívio cômico, mas sempre podemos esperar boas surpresas aí em termos de ação, em termos de... Eu tô achando que vai de arrasta, hein? Será? Tô achando que vai de arrasta pra cima. Ele tem o vínculo emocional ali com a viúva, tu vê que a viúva ela vai atrás dele. É um personagem queridão, que o público gosta. Tô achando que vai de arrasta. É o personagem, verdade, que vai querer fazer o público se identificar, criar aquela empatia pra dar-lhe o tranco final, a porrada ali no final. E também tem, ao que tudo indica, o nosso Sentinela, o poder de 1000 sóis explodindo. Isso aí, meus amigos. Que no trailer, se você não tá bem situado, o Sentinela é o Bob que aparece no trailer. É o alter ego do Bob, vale a pena conferir. Super mesmo, ao pé da letra, super personagem dos quadrinhos. Personagem interessantíssimo. É um personagem novo. A Marvel fez o chamado clickbait quando lançou esse personagem, porque eles disseram na época, é um personagem perdido do Stan Lee. Mas era um golpe publicitário. A gente viu que não era. Era um golpe publicitário. Então as cartas estão devidamente na mesa. E aí eu pergunto, nos quadrinhos, quem são os Thunderbolts? É igual no cinema? Respondendo ao questionamento de quem são os Thunderbolts, qual é a dessa equipe, a gente vai dar um pouquinho de contexto histórico nos quadrinhos, meus amigos. Essa equipe ela vem surgir na fatídica época dos anos 90, em que houve no universo Marvel a Saga do Massacre. Olha o contexto histórico aqui. A Saga do Massacre é aquela que o Xavier dá uma lobotomizada no Magneto. De leve, bem de leve. E a partir dessa situação que o Xavier fez, surge um vilão que mescla os poderes do Magneto com os poderes do Xavier. Uma amálgama, né? Essa amálgama destrói o universo Marvel. Naquele período, todo mundo pensa que os heróis estavam mortos, só que na verdade eles estavam numa outra realidade. E na realidade principal do universo Marvel, existe um vácuo de poder. O mundo ficou carente dos principais super-heróis. Uma coisa sombria. Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, todo mundo aí foi de arrasta também. E nesse período, galera, surge essa equipe
com novos heróis, com aquela nova proposta de assumir o lugar dos heróis e fazendo atos heróicos, por assim dizer, defendendo a cidade, defendendo a liberdade, mas que na verdade não eram heróis, meus amigos, eram vilões disfarçados. Defendendo o modo de vida americano, né? E fica aí um parêntese muito legal pra gente encaixar aqui uma teoria bem leve, né? Como o Leandro falou, os Thunderbolts, essa equipe Thunderbolts, são equipes de vilões que estavam disfarçados de heróis para preencher um vácuo deixado por nomes como Vingadores. Será que o MCU está fazendo a mesma coisa? Porque veja só, desde o fim de Ultimato, os Vingadores estão sumidos. Tá uma piscadela aqui, um aceno ali, mas não tem uma equipe de Vingadores vigente. Cadê a equipe, galera? No trailer de Capitão América 4, o presidente Thunderbolt Ross, ó o nome, hein? Thunderbolt Ross, vivido agora pelo Harrison Ford, convoca o Capitão América, que agora é o Sam Wilson, para ajudar ele a fundar uma nova equipe de Vingadores. Ou seja, não temos Vingadores. Será que nesse período não tem ninguém arquitetando nada, juntando umas peças, com uniformes e nomes parecidos? Você lembra no final de Falcão, o Soldado Invernal, que a Condessa convocou o John Walker para ser o primeiro integrante da equipe que ela estava montando. E ela não contratou só ele, contratou Yelena. Ela está fazendo um papel parecido com o que o Nick Fury fazia na fase número 1. Ou seja, fazer essa referência para nós que estamos para o grande público que está um pouco descrente da situação do MCU, fazer essa lembrança, trazer esse sabor de convocação, de crossover de volta, pode ser um bom acerto da Marvel. É um aceno para todo aquela, não vou dizer nostalgia, mas como foi desenvolvido os Vingadores. Isso. Né? A gente está vendo isso se repetir, só que agora, galera, naquele período, quando a gente viu o Nick Fury no final do Homem de Ferro, mostrando ali a iniciativa Vingadores, e aqui nos outros filmes aquilo foi introduzido, a gente conhecia aqueles personagens, sabia, cara, tá aí, vai ser os Vingadores, são personagens excelentes e tal, são os nossos heróis. Só que agora, meus amigos, a gente tem uma questão dúbia. São pessoas que têm potencial de ser super-heróis, só que têm um passado um pouco problemático. Duvidoso. E, além de duvidoso, a gente tem uma questão aí que tem um pessoal com uma psique, né, meu amigo? Pessoal instável mentalmente. Ainda falando do trailer, olha só, a situação confortável é que nós, o público, nós estamos no mesmo lugar que as pessoas do MCU na realidade deles, porque a gente também não sabe o que vai acontecer. Então, se chegassem essas pessoas preenchendo as lacunas, olha só, o John Walker tem um escudo também, tem uma roupa parecida com o do Capitão América. No trailer, você vê a treinadora usando arco e flecha, remete ao Gavião Arqueiro. A Fantasma tem poderes de mudar a própria densidade, parece o Visão. Tem uma nova Viúva Negra. Tem o Bucky, que querendo ou não, é um rosto conhecido ao lado do Capitão América. Então, assim, as peças estão sendo montadas. No trailer, você pode perceber, por exemplo, que eles se reúnem com a Condessa no que era a Torre dos Vingadores. Então, será que nós finalmente descobrimos quem comprou a Torre Stark? E ela vai se apropriar disso para montar uma equipe à imagem dos Vingadores, usando a torre e uma equipe parecida, para justamente preencher esse vácuo, mas para dar fim a seus próprios interesses nefastos? Tudo isso são perguntas que nós só vamos saber vendo o filme ou vendo os próximos trailers da Marvel. Mas nos quadrinhos, a coisa anda um pouco por aí também, né? Deco Souza, a Marvel ela tem essa questão assim de pegar muita similaridade e criar um paralelo um pouco com os quadrinhos. Apesar de nem sempre as adaptações ser 100% fiéis, como a gente falou no caso da Treinadora, mas existe um paralelo ali que eles acabam cumprindo quase que a risca, cara. A essência está sempre lá. A essência está lá. Por quê? A gente tá tendo um vácuo dos Vingadores. E aí que eles colocam os Thunderbolts. Nos quadrinhos foi a mesma coisa. Várias vezes. Foi um período que tipo não tinha Vingadores, né? E aí coloca-se... Então já tá criando ali um paralelo, uma simetria com os quadrinhos. Eu acho isso muito válido. Agora, o que busca atenção? Isso daí é genial, porque justamente como a gente falou, esses caras vão dar certo? Vão conseguir criar empatia com o público? O público, o espectador no cinema... está na mesma posição que o espectador do universo Marvel, com essa mesma expectativa. Isso gera um filme que tem como é que a gente pode dizer, uma fórmula perfeita para dar certo. Tem um potencial enorme. Um potencial, assim, por isso a nossa empolgação aqui, meus amigos. Como o Leandro falou, nos quadrinhos, todas as vezes que os Vingadores sumiram, sempre teve uma equipe
com esse tom sombrio, esses tons de cinza dos Thunderbolts, né, para preencher essa lacuna. A primeira já foi dita por aqui, que foi logo depois da Sagra Massacre, e os Thunderbolts, até então liderados pelo Cidadão V, que era o alter ego justamente do Barão Zemo, começou a tomar os créditos, começaram a ser os heróis da vez. Só que essa não foi a única vez nos quadrinhos que os Thunderbolts assumiram uma certa notoriedade, né? A mais recorrente, a mais famosa e a mais recente, talvez seja a versão do Norman Osborn. A versão do Norman Osborn, sim, o Duende Verde também já integrou e teve sua própria equipe de Thunderbolts. Exatamente, meus amigos. Norman Osborn, num período pós-Guerra Civil, houve uma grande reconfiguração no universo Marvel. Refletindo o que acontecia naquele período de pós-11 de setembro nos Estados Unidos, muitas leis sendo revogadas, muitos direitos sendo revogados por conta de combater o terrorismo, isso vai ser refletido também nos quadrinhos. Você provavelmente já ouviu falar do Guerra Civil e a lei de registro super-humano que acabou acarretando por esse período. A partir disso, as equipes originais acabaram se dividindo. Houve uma equipe que ficou de forma clandestina, na surdina, e houve a equipe oficial, os Poderosos Vingadores. Nesse período pós-Guerra Civil, Norman Osborn vai trabalhar para o governo. E ele recebe a incumbência de reestruturar. A iniciativa Thunderbolts. Já tinha, né? Ele reestruturou, reconfigurou a equipe, mudou, pegou uns novos personagens. E qual era a dessa equipe nesse período? Eu acho que foi um dos melhores pretextos assim, que teve nos quadrinhos, foi uma das melhores justificativas para existir essa equipe dos Thunderbolts. Naquele contexto, os heróis que não se registravam deviam ser presos, e essa equipe era incumbida de caçá-los, de prendê-los, de qualquer forma, independente. Eles eram usar todos os métodos necessários para conseguir disponíveis para conseguir isso. Então, de repente, a balança moral do mundo acabou invertendo. Quem era vilão virou mocinho, quem era mocinho virou vilão. Então a gente tinha, por exemplo, um mercenário caçando Homem-Aranha com apoio da população de Nova York. E foi uma fase muito boa, muito promissora dos quadrinhos. A gente espera sensacional, foi de verdade mesmo que esse filme tente ao menos pegar um pouquinho dessa fase, né? Uma fase muito boa. Eu acho que foi a fase mais popular, né, meu amigo, em termos de venda. Foi mais popular porque a Marvel nessa época, justamente pós-Guerra Civil, deu um boom, né? Deu muito grande. E as consequências verdadeiras da Guerra Civil são muito apreciadas nesse arco. A gente vê isso, Deco Souza, nessa questão da popularidade, da importância pela equipe que fez esses quadrinhos, que é o Warren Ellis, né? O Mike Deodato. E o Mike Deodato, o Warren Ellis, roteirista, você já deve ter ouvido falar, roteirista assim, aclamadíssimo, britânico aclamadíssimo, foi chamado para fazer, e o brasileiro Mike Deodato, meus amigos, que vocês pela arte, vocês já conhecem, já conhecem. Assim, vai estar passando aí, né? Nosso editor vai estar passando aí os melhores momentos. Só que esse arco dos Thunderbolts, justamente pelo Warren Ellis e pelo Deodato, não acabou só aí. Não acabou. Porque o quê? O universo Marvel continuou e essa equipe foi tão importante, que acabou convergindo numa nova equipe de Vingadores estruturada pelo Brian Michael Bendis, que são justamente os Vingadores Sombrios. E pode ser justamente uma das soluções para substituir os Vingadores no cinema. É isso aí, meus amigos. É nesse ponto que nós gostaríamos de chegar. Prestem atenção em tudo que nós falamos até agora. Até o momento. Thunderbolts chegaram a um certo nível, caçaram os heróis e, no momento de transição, se tornaram os Vingadores, se tornaram a equipe principal. De Vingadores. Mas é aquele mesmo esquema, daquela premissa lá, lembra lá que a gente acabou de falar da saga do Massacre? Que eram vilões disfarçados de super-heróis. A mesma coisa aconteceu. Só que foi executado de forma... o Bendis no auge da sua forma, e os desenhos continuavam com o Deodato. Deodato arrebentando, então, meus amigos. Logo após a Guerra Civil, o Stark virou diretor da S.H.I.E.L.D. e caiu, né? O Stark, não vou ficar dando aula de quadrinhos aqui, mas num mundo que estava sem seus dois principais expoentes, Capitão América e Homem de Ferro, criou-se a necessidade de ter uma equipe com esse rosto. Então Norman Osborn adotou para si mesmo uma nova identidade, que era o Patriota de Ferro, e disfarçou. O mercenário virou o Gavião Arqueiro, o filho do Wolverine, Duncan, virou o próprio Wolverine, a Rocha Lunar virou a Miss Marvel na época, e o Sentinela, que já era Vingador, continuou na equipe. Olha só como esse filme, que tem também o Sentinela, esse filme também tem a ausência dos super-heróis, esse filme tá
tá com muita cara. Quem é, galera? Quem é que não tá nesse momento? A gente tem. Quem faleceu no final de Ultimato? Capitão América e Homem de Ferro. Pro grande público, Capitão América voltou no tempo. Exatamente. Mas as pessoas pensam que ele faleceu. Olha o contexto aí. Olha o contexto para essa história migrar. Excelente, extremamente bem adaptada dos quadrinhos para o live action. Meus amigos, e se tratando do universo cinematográfico da Marvel, não se enganem. Esse filme vai estar numa trinca de relação com outros filmes. Para vocês terem uma ideia, alguns meses antes vai estrear Capitão América 4, Nova Ordem Mundial. E esse filme, pelo teor do trailer, já vai deixar aquela dúvida: quem serão os Vingadores? Por quê? Por que o governo dos Estados Unidos está envolvido com essas coisas? Por que o Thunderbolt, o Ross, virou o Hulk vermelho, que, por sinal, também liderou a sua própria equipe de Thunderbolts depois? Está tudo relacionado, meus amigos, tenham certeza. Então, será que esse filme vai ter relação com Thunderbolts, com Capitão América 4? Porque, se por um lado, a primeira fase da Marvel podia ser sim uma era heróica, parece que nós estamos caminhando para a Era das Trevas nos filmes da Marvel. O reinado sombrio se aproxima. Porém, fica um receio para nós fãs, que já quebramos muitas vezes a cara no cinema. Leandro, o trailer dos Thunderbolts é um grupo de pessoas desajustadas fazendo cenas de ação embaladas com uma música pop. É um trailer muito legal, mas isso não te lembra alguma coisa que não deu certo? Sim, o primeiro filme do Esquadrão Suicida. Nossa senhora, cara, então... Caraca, você foi agora... Mas você não pensou isso? Sim, então, sim, mas eu acho que não. Eu acho que justamente já serviu muito de exemplo esse filme, e o próprio Esquadrão Suicida se corrigiu, né, no filme seguinte. A Marvel não vai cair nessa armadilha, certamente, meu amigo. Assim, pro primeiro trailer, não sei se você concorda comigo, houve, como é que a gente pode dizer, uma entrega muito grande de informações. E o trailer é grande, né? O trailer é grande. Eu fiquei surpreso, meu Deus, parece trailer final. Foi muita informação que nos foi dada, entendeu? Então eu creio que no segundo trailer tem sim... Olha, cobre a gente, vamos ver se a gente acerta essa. Bolão do Thunderbolts. Tem um personagem oculto, ainda tem mais um membro nessa equipe, galera. Comentem aí, quem vocês acham que ainda vai aparecer nessa equipe aí, gente? Agora eu tô doido pra voltar a ver. Olha só, na hora que o Bucky aparece atrás do caminhão, aí o agente americano fala: é o Bucky aquele? Cara, eu quero ver essas relações, eu quero ver. Deco, você é depois do Capitão América. Você prestou atenção, me lembrou um pouco aquela perseguição que ele faz ao carro do Nick Fury. Sim, até cara, tá muito igual. Tá igual, tá aquela... O olhar, o sangue nos olhos, né? Sabe, tá aquela... Mas eu quero ver, vai ser até depois do Capitão América 4, então eu quero ver esse embate, os dois escudos se chocando. Isso é fanservice, a gente quer isso, a gente merece isso. Extremamente interessante. Como é que vai ser? Porque, tipo, vai ter o filme do Capitão América, o Bucky. Como é que o Bucky tem que aparecer alguma coisa. O Bucky apareceu na série. Ele não vai aparecer no filme do Capitão América Sam Wilson? E tem mais um personagem. A Marvel tá escondendo algumas coisas. Porque, olha só, é impossível fazer um filme dos Thunderbolts, eu penso assim, né? Sem escalar o Barão Zemo. O Barão Zemo, como a gente falou aqui, a gente vai aprofundar nisso depois, o Barão Zemo, como a gente falou aqui, é o fundador dos Thunderbolts nos quadrinhos. Totalmente. É o Cidadão V disfarçado. Então, o cara que foi trabalhado em Guerra Civil. Verdade, teve um grande destaque aí na série do Falcão Soldado Invernal. É um ator que não é um ator esquecível, é um ator extremamente carismático. Será mesmo que ia ficar de fora desse rolê aí também? Esse cara aí tá nessa barca, parceiro. Então, cara, se a Marvel fizer as coisas certinho, esses dois filmes que vão estrear agora, o Capitão América 4 e os Thunderbolts, tem tudo para ser a retomada do universo cinematográfico da Marvel do jeito que a gente gosta. Já começou com Wolverine e Deadpool. Total. Então eles podem pavimentar esse caminho aí rumo à vitória. Estamos com os dedos cruzados aqui que vai dar tudo certo isso, meus amigos. Isso é excelente, isso fomenta, melhora em todos os aspectos. Melhora na qualidade dos produtos que vão vir, melhora os quadrinhos, melhora para todo mundo. Melhora para todo mundo. Eu acho sensacional. Eu quero que esses filmes dê certo primeiro, para eu continuar trazendo conteúdo pra galera aqui, pra gente continuar falando disso, porque é sensacional, a gente ama. A gente acorda pensando nisso, a gente dorme pensando nisso, em quadrinhos, em filmes. Felizmente, a nossa vida é assim, a gente curte e não importa se não gostam, a gente gosta. E assim, galera, a gente quer que dê certo. Quer que dê certo porque isso traz mais material e isso traz também fomento para as editoras trazerem alguns arcos desse Thunderbolt que ainda não foram publicados aqui. Pois é, cara. Fazendo a pesquisa para esse programa, e como nós somos quadrinheiros raízes, a gente sempre gosta de se embasar nos quadrinhos.
Cara, tem muita pouca coisa material publicado dos caras, tá faltando. Mas hoje a gente trouxe aqui para vocês um materialzinho bem bacana para vocês acompanharem e começarem aí se familiarizando com os Thunderbolts no cinema. E o quadrinho número 1 que nós vamos indicar hoje é algo que tá recente, você ainda acha na Amazon, que é o novo Capitão América. Por que Deco está indicando isso? Olha só, aqui nesse quadrinho brilhantemente escrito pelo Mark Gruenwald, você vai encontrar nada mais, nada menos do que a ascensão do John Walker, o agente americano, ao posto de Capitão América. Então aquilo que a gente viu no Falcão Soldado Invernal, aquele cara esquisito, controverso, você vai encontrar aqui, tá? E assim, galera, como é um personagem que vai se destacar no filme, esse quadrinho aqui vai te dar uma boa percepção de quem é de verdade. E o quadrinho é bom, né, Leandro? Só um detalhe, meus amigos. Esse quadrinho aqui, o Deco já tem há um certo tempo, ele sempre fala, Leandro, tem que ler isso. E tipo, nas minhas pilhas de leituras, tá, vai chegar um momento. E chegou o momento. E é o tipo de quadrinho que eu lia cada capítulo e falava, cara, por que tu fez eu passar tanto tempo pra eu ler esse quadrinho? Eu achei muito massa. Sensacional, não é brincadeira. É sensacional isso. Recente. Me arrependi de não ter lido logo, eu te falei isso. Sim. É recente em termos de lançamento, porque é um quadrinho da década de 70, mas é recente, está na Amazon e nas melhores livrarias aí, se tem Panini Points na sua casa, perto do seu bairro. Vale a pena ir atrás desse material aqui. Muito bom. Qual é o próximo, Leandrão? Galera, vou falar aqui justamente do que a gente falou um pouco aqui no vídeo, né? Dessa HQ dos Thunderbolts, que saiu aqui na coleção da Salvati Preta, do Warren Ellis e do Mike Deodato, que é o Fé em Monstros, meus amigos. É justamente essa iniciativa que o Norman Osborn reconfigura. Que a gente comentou aqui. É exatamente isso que a gente estava comentando aqui para vocês. O Norman reconfigura a equipe, traz outros elementos, traz outros personagens para justamente caçar os heróis renegados na época da Guerra Civil. Galera, isso daqui é 10 de 10. 10 de 10. Isso daqui não tem como você não gostar, tá? Se você acordou no mundo hoje, que ele é um quadrinho, não sabe o que é Marvel, não sabe o que é... Quero saber quem são os Thunderbolts. Você vai ler isso aqui, cara, isso é genial. Satisfação total. E assim, como nós falamos que os Thunderbolts vieram para ocupar uma lacuna nos quadrinhos deixada pelos Vingadores, nesse quadrinho aqui, também da Salvati, que você ainda encontra na loja da Salvati para venda, esse calhamaço aqui, esse tijolão, você vai ver os Vingadores retornando para a sua realidade e dando de cara com esses caras, com os Thunderbolts, que ocuparam o espaço. Então vai ter aquele tiratema, aquele questionamento, quem são vocês, o que vocês estão fazendo? E assim, Vingadores pelo Jorge Pérez e pelo Kurt Busiek. Então esse Lendas Vivas, que é o nome desse arco, olha esse aqui, não necessariamente para os Vingadores, mas é para o Kurt Busiek e para o saudoso Jorge Pérez. Compra garantida, você ainda consegue comprar. São 3 volumes desse tamanhão aqui, mas isso aqui é quadrinho no sentido pleno da palavra. E por último, né, para quem quiser saber como os Vingadores sumiram, foram exterminados da face da Terra, tá aqui o Massacre, que também foi comentado nesse vídeo e já foi indicado em programas anteriores. E como nós estamos falando da editora Salvati, meus amigos, tem uma edição excelente da Salvati Vermelha, que é uma edição que reintegra, mostra os Thunderbolts nesse contexto, quando no vácuo de poder, eles agindo, eles se passando. É o primeiro arco do Thunderbolts. O primeiro arco deles é a origem toda. Nós não temos aqui em mãos. Peraí. Nossos seguidores merecem. Vamos fazer um Doutor Estranho aqui. Vamos lá. Salvati Vermelha, meus amigos. Olha só essa capa, comprem. É um primor isso aqui, galera. É um primor. É o início de tudo, Se você quer ler os Thunderbolts, aqui tudo começa e você vai pro filme aí tarimbado, sabendo tudo de cor. Beleza? E aí, meus amigos, ficou alguma dúvida com relação aos Thunderbolts? Faça seu comentário, faça render esse programinha, meus amigos. Comentem com a gente, compartilhem, formem suas opiniões. A gente deixou de falar de algum arco? Sentiu falta de algum personagem que não comentamos? Cometemos algum erro? A gente erra também, tanto quadrinho na cabeça, coisa. Faça esse programa ficar mais divertido e mais informativo. Deixe seu comentário. Lembrando que Quadrinhos na Rede vai ao ar oficialmente, de forma oficial, terça, quinta e sábado. A gente pode dar as caras por aqui algum outro dia, então fique ligado, tá? Siga a gente também aqui no Instagram, estamos todos os dias com o melhor da cultura pop, novidades, rumores e fofocas, já diria o Pablito do Quatro Coisas. Então, quadrinheiro, até a próxima! Valeu!